Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Quero agradecer a Deus por sua vida, pela sua fé, de você estar aqui nessa quinta-feira, como eu, querendo adorar a Deus e ouvir a sua poderosa palavra. Minha alma se alegra muito em saber que os irmãos também estão com o desejo que eu tenho no coração, de vir na igreja para ouvir o Senhor falar na nossa vida, receber a nossa oração, que todos os dias nós apresentamos alguma coisa diante de Deus e como corpo de Cristo nos reunimos aqui, nas terças, na quinta, no domingo, algumas vezes na sexta-feira para a oração, porque isso é ser igreja, a sua vida me afeta e a minha vida te afeta, e a gente vai um ajudando o outro nessa caminhada até as mansões celestial, alguns numa estatura espiritual melhor do que o outro, mas todos estamos dentro do mesmo pacote buscando prosseguir, a avançar, buscando esse Deus maravilhoso que nos amou e deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ofereceu o seu Filho na cruz por todos, não foi por uma meia dúzia, só que o crer é comigo e com você. O Evangelho é ofertado, pregado, propagado em nosso coração e nós decidimos o que queremos para a nossa vida. E todo dia, meus irmãos, a gente tem exemplo que ninguém vai ficar para a semente. Existe uma geração que não vai conhecer a morte, que é a geração do arrebatamento, mas vai haver uma transformação. Aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. Então essa matéria também vai morrer, no sentido de transformar. Então a gente precisa entender que a qualquer momento, para mim e para você, eu repito sempre isso, porque é uma verdade que a gente não quer encarar. Às vezes eu convivo com pessoas que parece que eles estão pensando que eles nunca vão morrer, porque tem coragem de trocar a eternidade por momentos passageiros. Irmão, é de uma insanidade tão grande e uma tolice, de uma cegueira espiritual tão grande, rejeitar a eternidade, que Jesus mesmo prometeu que Ele ia para o Pai preparar morada para nós, para trocar isso com os prazeres que o mundo nos oferece e depois receber condenação ainda. Se tem uma coisa que eu me lembro quando eu me converti, e vou repetir com os irmãos várias vezes, eu escutava muito sobre o inferno. Os pastores tinham coragem de pregar sobre o pecado, sobre o inferno, o resultado da desobediência do ser humano no final é isso. Qualquer um que rejeitar os braços abertos de Jesus na cruz do Calvário durante a sua vida inteira não vai poder questionar a sentença que Deus vai dar. Por isso que a gente precisa, eu sei que tem momentos difíceis para mim e para os irmãos, a gente passa por ventos, tempestade, mas eu quero te lembrar, nunca se esqueça que a igreja é a mãe. Aqui na igreja você se fortalece, você vai encontrar irmãos verdadeiros, viu? Você vai encontrar pessoas que vão orar por você e vai falar a verdade para você. Tem pessoas que ainda estão sendo enganadas, acha que o mundo vai dar a resposta que você tem aqui dentro, a resposta para a sua alma, para o seu espírito e o amor verdadeiro, irmão. É claro que tem pessoas que têm mais afinidade um com o outro, mas dentro da igreja foi onde eu me senti gente, viu? Foi dentro da igreja onde eu me senti amado pelas pessoas e eu falei, eu tenho valor, porque eu não tenho nada para oferecer para esse povo, eles me buscam em casa, fala que Jesus me ama, que tem um céu para mim, que o meu pecado é perdoado. Foi as melhores coisas que eu pude ouvir na minha vida, foi dentro da casa de Deus. Quem está me ouvindo? É nesse lugar que nós fortalecemos a nossa fé, é nesse lugar que a gente se posiciona para enfrentar a adversidade, porque, irmão, não vai ter moleza. Preste bem atenção, não terá moleza para mim e para você até o arrebatamento. Estragou tudo. Depois que o pecado entrou no capítulo 3 de Gênesis, bagunçou a humanidade. A gente vai ter momentos de felicidade, mas a maioria deles vai ser guerra, vai ser tempestade, adversidade, enfermidade, dificuldades, luta. E se eu não tiver a minha vida posicionada na palavra de Deus, na oração, eu vou ser mais um a cair, eu vou ser mais um a retroceder, a parar no meio da caminhada. Por isso, meus irmãos,
irmãos, quando a gente vem na igreja, ainda há pouco o Márcio estava me lembrando de um dia que eu falei uma fala aqui. Se a gente buscar perfeição na igreja, a gente vai se frustrar. Primeiro começar por nós mesmos, que a gente decepciona a Deus todo dia. A todo momento a gente está decepcionando a Deus. Mas o que me chama a atenção é que a Bíblia fala que Deus, Ele não rejeita quem? Está lá no Salmo 51, 17. Ele não rejeita um coração quebrantado e contrito, não desprezará, ó Deus. A gente tem que mostrar para Ele que a gente quer Ele, que a gente ama Ele, que mesmo com a nossa imperfeição, nós queremos que a mão dele, como vaso que trabalha lá na olaria e uma mão vai por dentro e a outra por fora, modelando. Quando você pede, Deus me cura dessa falha que eu tenho, dessa fraqueza que eu tenho, irmão, Deus, Ele vem e nos ajuda na nossa fraqueza, amém? Nessa introdução eu estou aqui conversando com os irmãos, porque me alegra ver o José aqui na igreja hoje, o nosso irmão presbítero generoso, que eu fui esse dia, levei o Lucas para cortar o cabelo lá, e conversei com os filhos dele, e eles me falaram que ele conseguiu aposentar, mas depois de 2 dias estava trabalhando de novo já. Falei, amém, rapaz, ele gosta de pagar o imposto de renda. Agora... E aí eu fico feliz de ver os irmãos aqui, porque a nossa igreja é uma igreja de irmãos e companheiros, amém? Eu justifico a ausência do nosso irmão, o diácono Rogério, que mandou uma foto para mim, está trabalhando agora, colocando piso, acho que num banheiro, numa foto que eu vi ali, mandou para mim, que possamos orar pelos nossos irmãos, e nunca deixe de pedir para Deus sabedoria, irmão, porque esse calor também convida a gente a ficar em casa. Eu, por esses dias no trabalho que eu trabalho já na temperatura, eu estou pedindo misericórdia para Deus, irmão. Francisca do céu, mas que lugar terrível de permanecer. A Camila passa lá no meu setor, ela vê, ela chega meio reclamando, quando ela chega no meu setor, ela para de reclamar, que ela empurra o carrinho de café para lá, ela chega sorrindo, né? Ai, que calor, vem cá ver que calor. Ela fica na frente das prensas que eu trabalho, aí, meu Deus do céu, eu falei, fiel, o dia inteiro, sem contar a teia de zinco, que não está muito alto da nossa cabeça. Então, a gente tem que olhar por todas essas dificuldades, mesmo assim, irmão, encontrar força no nosso coração para vir para a igreja adorar a Deus, amém? Não permitir ter desculpinha. Existe o dia que você vai ficar com a sua família, que você vai fazer alguma coisa particular, acompanhar o filho, nada disso é pecado. Pecado é sempre arrumar uma desculpa, e pecado é sempre também colocar Deus em terceiro lugar. Existem momentos da sua vida que você e Deus sabe o que você vai fazer, mas tem crente, irmã Elise, que acostumou. Deus já não está, irmã Milena, na agenda de alguns crentes da nossa igreja aqui, que eu estou vendo aqui, não está mais na agenda Deus deles. Aí daqui a pouco, não é que eu quero, não é que eu quero ver o crente bater o carro, que o crente quebra a perna, que o crente fica enfermo, briga com a esposa, não, eu não quero nada disso. Mas a Bíblia nos mostra que Deus levanta alguns movimentos como instrumento de disciplina, para lembrar o crente que ele tem um pai, que Deus está com saudade das orações, do louvor. Quem está me ouvindo aqui? Irmãos, eu não quero servir a Deus por esse motivo, por essa caminhada que Ele traça na vida de alguns, que tem uns que infelizmente só vêm buscar a Deus quando está tudo moído e torcido. Não, eu quero servir a Deus quando está tudo bem, andando bem, glorificando a Deus, está tudo em ordem, servir a Deus, porque quem lê a Bíblia, inclusive esse texto que a gente vai ler aqui agora, o profeta Abacuque, ele tinha conhecimento que Deus ia aplicar uma disciplina no povo de Judá, pela idolatria, pela rebeldia, pela desobediência. Só que esse profeta, ele está vivendo um lema na sua vida, ele está apontando questionamento a Deus em relação ao ímpio, a impiedade, a malignidade, a injustiça que ele estava vivendo no seu tempo de vida, e ele não compreendia. Quem está me ouvindo aqui, eu vou entrar no texto, mas eu estou trazendo para você a introdução. Essa era o cenário que ele vivia. Ele sabia, porque ele era profeta, o povo não queria nada com Deus, o povo estava em desobediência. O profeta Jeremias é contemporâneo dele e pregou 40 anos para esse povo se converter e se arrepender. Ninguém se converteu. O profeta foi judiado, lançado na cisterna, não teve respeito daquela nação, e ele era um profeta de Deus, uma autoridade de Deus naquele tempo, e o povo não queria saber de Deus. E como Deus tinha uma aliança com aquele povo, um projeto com aquele povo, Deus falou: eu vou disciplinar, eu vou tratar o caráter dessa nação. Então Deus levanta os caldeus, os babilônicos, que era uma nação
nação muito poderosa na época, que dominava o mundo da época, para vir até Judá e levar o seu povo cativo, porque Deus vai trazer conta dos pecados que a gente não se arrepende. Esse povo não se arrependeu, porque a idolatria ainda imperava, a desobediência imperava. E o profeta, ele começa a analisar o cenário dos ímpios, que parecia aos seus olhos que os ímpios não sofriam nenhuma penalidade. Ele olhava assim no nosso tempo aqui: pô, meu camarada ali trai a esposa, é beberrão, é injusto, e com ele não acontece nada. Como tem agora, neste momento, muitos cristãos questionando a existência do ímpio, como também aconteceu com o nosso irmão Asaf, que quase os seus pés se desviaram a contemplar a prosperidade dos ímpios. Aí Deus revelou para ele no santuário. Quando ele entrou no santuário, ele viu o fim dos ímpios. Então, irmãos, isso aqui nada é também de vez em quando o meu e o seu pensamento. O que o profeta tem no capítulo 2 inteiro, o questionamento que ele faz em relação àqueles que praticavam a injustiça e nada acontecia. E ele orou, ele esperou uma resposta de Deus, e Deus deu a resposta para ele, falando: há um tempo determinado para eu tratar em cada situação da terra. Por exemplo, se o capítulo vai falar sobre isso aqui, ele questiona por que Deus levanta uma nação mais ímpia do que as de Judá para vir fazer juízo em favor da vontade de Deus. Ele fala: como é que pode? Nós estamos em pecado, nós somos sim o povo desobediente, mas Deus levanta uma nação pior ainda do que nós para vir nos corrigir. Irmãos, tem hora que Deus faz isso. Eu fiquei estudando isso aqui e é uma verdade. Deus usa pessoas às vezes pior do que eu e você para tratar o nosso caráter, para passar pela nossa vida como escola, para a gente aprender, tirar lições e mudar a nossa vida. Quem está me ouvindo aqui? Só que ele tem uma resposta de Deus, ele ora, ele faz os seus questionamentos, como isso é natural do ser humano. O ser humano é falho, a gente não tem uma ideia certa do poder, da grandeza de Deus, da maneira de Deus trabalhar. Ele revelou aqui parte do seu poder, parte da sua grandeza na Sagrada Escritura, mas não há um bom senso em todos. Nós discordamos de muitas coisas, porque a nossa humanidade nos atrapalha, a nossa pequenez nos atrapalha em relação à grandeza de Deus. É por isso que vai aparecer essa palavra aqui, ó, no verso 4, ó: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Irmãos, esse versículo, ele é um dos mais importantes de toda a Bíblia. Esse versículo bíblico, ele é um dos mais importantes de toda a Bíblia Sagrada. O justo, o justificado por Deus, o justificado por Jesus, aquele que acredita em Deus, aquele que tem esperança em Deus, ele vai sobreviver através da sua fé. Quem está me ouvindo, diga amém. Então ele, como eu e você, fazemos ou não questionamento: por que eu sofro tanto? Quem nunca falou isso aqui? Por que para mim é tão difícil, pastor, e pelo outro irmão lá não é? Por que o Adriano até citou aqui na introdução dele, o traficante está parecendo que tem uma vida boa e nem preso vai, destruindo um monte de família, e não acontece nada com ele, eu aqui passando privações. A gente começa a questionar o céu, a gente começa a questionar a justiça de Deus, mas se a gente se aprofundar mais um pouquinho, a gente vai saber, meus irmãos, que há uma disciplina eterna para aqueles que não se arrependem, para aqueles que acreditam na sua soberba, na sua injustiça, na sua maneira de viver, e não se reporta a Deus pedindo perdão. E a gente fala: por que eu vou ficar então na igreja pedindo perdão e sempre se arrumando a minha vida, sendo que é tanta coisa aí no mundo para fazer e eu não posso fazer porque Deus vai me castigar e etc. Irmãos, se Deus está disciplinando eu e você em vida, levanta as suas mãos e dá glória a Deus, porque a Bíblia diz que Deus açoita e corrige a quem tem por filho. Quando você está sendo disciplinado, você entende, viu? O crente que conhece a Deus, ele sabe: não, eu estou passando uma disciplina. Você sabe quando é uma provação que você foi pela sua rebeldia, com os seus pés, você pulou nela, e existe situação que você percebe o sinal de Deus, é Ele tratando no teu caráter, tratando na tua casa, tratando na tua família, e é Deus disciplinando o filho. Como nós que somos pais aqui, quem é o pai que vai aprovar, irmão? Toda hora o filho fazendo coisa errada.
Não existe um pai inteligente ou uma inteligente, não vai viver toda hora espancando o filho, mas ninguém aqui vai aprovar o filho toda hora te decepcionando, toda hora te levando para a porta da escola, para você ir para a sala de reunião, e só problema que esse rapaz, que essa moça. Nenhum de nós vamos aprovar isso ao chegar em casa, ou vai? Quem de nós não vai chegar e não vai conversar, e dependendo da situação, uma vara verde, uma cinta bem arrumadinha, e do joelho para baixo, glória a Deus e aleluia. Não vai morrer ninguém dentro daquela casa, mas as coisas vão ser colocadas no seu devido lugar. E o pai, após a correção, ele espera o resultado do filho, não é assim? Eu acho que a Carol de vez em quando já tomou, irmão? Já, né? Eu também. Depois que você executa, irmã Rose, uma disciplina nos filhos, você espera que ele mude. E se ele não mudar, tem outra. Se ele não mudar, eu te pego de novo. Não é assim, Elisa? Você que faz isso de novo. Se você me fizer ir na escola de novo, se você aprontar isso, eu vou te pegar outra vez, eu vou dobrar a cintada. É assim que Deus trabalha. Isso fala do pai que ama o filho, porque enquanto o pai está batendo no filho com moderação, por reclamação na escola, comportamentos diferentes, etc., ele está batendo no filho porque ele não quer ir visitar o filho no presídio. Ele não quer que a esposa vá visitar o filho do presídio. Então eu falo, eu vou corrigir agora esse menino agora que ele precisa, porque eu amo ele, eu quero ele na formação que Deus assim colocar na inteligência dele para ele escolher. Mas se eu der moleza, nós vamos visitar ele na penitenciária. O que o pai inteligente faz? De vez em quando bate mesmo. E se vir sogra, se vir sogro, ele manda cada um ficar no seu lugar, que o filho é dele, porque ele não quer ver um filho perdido. E Deus também. Deus falou, agora chegou a hora de eu tratar com os meus filhos, a nação que eu escolhi. Só que o profeta, nesse contexto, ele não entendia. Principalmente, 3 capítulos, quando vem os caldeus e invade Jerusalém, Judá, e leva o povo para tratar o caráter. Só que ele, no seu questionamento, ele foi orar. Diferente de muitos que ficam só questionando se Deus é Deus, porque acontece, vai orar, meu irmão. Vai colocar suas queixas diante de Deus, que a Bíblia fala, o que se pode se queixar o homem, a não ser dos seus pecados? Se a gente começar a analisar a vida de A, de B, por que esse está bem, esse não está, e eu que sirvo não estou, nós vamos se frustrar. É por isso que aparece a palavra aqui, e o justo viverá pela fé. A nossa vida, irmão, vai ser conduzida pela fé. Tem tanta gente que não tem fé coisa nenhuma, só fala que tem fé, no primeiro ventinho que passa, arranca telhado, com raiz e tudo da sua casa. Não, irmãos, a fé não é uma emoção. A fé não é um louvor bonito que as irmãs vêm cantar aqui e nós sente aquela alegria e dá glória a Deus, fala em língua estranha. Não, a fé é o firme fundamento. Coloca aí em Hebreus 11:1. Isso tem que estar na minha da tua vida. Eu vou precisar disso, irmão. Na hora que eu tiver que ir para o hospital, na hora que eu tiver que atender a emergência de filhos, irmãos e amigos, a minha própria miséria da minha vida, eu vou precisar ter isso. E não é um sentimento, é uma convicção que existe um Deus Todo-Poderoso. Olha que bonito, isso aqui é de carteirinha, que a gente tem que ter isso na cabeça. Ó. Por isso que o Abacuque falou um dos versículos mais importantes, no momento que ele mais questionava a Deus. Ele era profeta, irmão, ele estava fazendo questionamento. Ele era profeta, mas estava fazendo questionamento, que até os profetas fazem questionamento, até os crentes com mais intimidade com Deus tem hora que não entende. É verdade, nós somos seres humanos, mas olha lá, a fé não é um sentimento não. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Você não está vendo nesse primeiro momento o resultado de nada, mas você está esperando. Você tem a fé e a convicção que lá no terceiro céu existe um Deus Pai. Além dele ser Deus, ele tornou meu e seu Pai, por adoção de Jesus. Nós temos um Deus Pai todo-poderoso. Pode estar pegando fogo aqui na terra como está. Existe em alguns lugares da terra que é míssil o dia inteiro, viu? Não é balão não, é míssil, todo dia, toda hora, e criança morrendo, fome, sede, é terrível. Imagina os questionamentos que aquele povo está fazendo lá. Se Deus é Deus, o que está acontecendo? Olha tanto sofrimento. Irmão, você tem que ter fé que um dia isso tudo vai acabar. O pecado entrou, bagunçou os homens, entrou o egoísmo.
entrou a empatia, ninguém quer saber do próximo, do sofrimento do próximo, não quer saber se vai morrer 10, se vai morrer 20, as pessoas perderam, meus irmãos, o respeito ao próximo, e é bíblico, mas se a gente tem uma fé, nós sabemos que essa fé vai nos sustentar, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. O profeta esperou, e Deus respondeu para ele, porque no verso 4, a gente vai ver dois tipos de pessoas, dobra a sua atenção, no verso 4, Abacuque 2,4, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. O soberbo representa a impiedade, principalmente nesse contexto, representa os caldeus, que acreditavam no seu poder militar, que não temia a Deus, que era um povo cruel, rude, aonde eles passavam, eles destruíam tudo mesmo, levavam escravo cativo, era um povo que não tinha misericórdia, mas eles não confiavam em Deus, eles confiavam no seu poder militar, numa nação poderosa, como também existem pessoas aí na sua sociedade que acreditam no dinheiro que tem no banco, na posição que tem, mas não acreditam no Jesus, filho da Maria, aquele que morreu na cruz do Calvário. Então esse versículo, ele fala de dois grupos: do soberbo, que um dia vai se encontrar com Deus e vai ser julgado pela sua soberba, por rejeitar Jesus e por não ter fé. Agora, o justo, que é eu e você que está aqui, justificado por Jesus, nós não acreditamos em nós mesmos, irmãos. Eu e você não temos nada. Se você ler no livro do profeta Isaías, a Bíblia fala que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Quando você achar que você está bom, olha só que sério que é isso. Quando eu e você achar que nós estamos muito santo, que Deus está olhando a nossa santidade, está dizendo como é que a Gabriela é santa, a Bíblia fala assim: a sua justiça, porque nós não tem nada, é trapo de imundícia. Agora, quando a gente se esconde na nossa fé, na pessoa bendita de Jesus, nos seus méritos, Deus nos recebe como santo, por causa do teu Filho que está aperfeiçoando essa santidade em nós, e é nele que a glória se manifesta, não é na nossa. Então a gente precisa entender que o profeta está separando aqui o soberbo, que representava a nação dos caldeus e o próprio povo de Israel desviado, e o justo, que é aquele que vive pela sua fé. Ou seja, a minha, sua fé não pode só estar aqui do lado de cá quando está tudo bom. Quando chegar a adversidade, a crise, eu tenho que continuar acreditando, irmão. Vai passar essa tempestade aí. Quem falou que vai durar a vida inteira? O próprio Deus estabeleceu o tempo da disciplina. Ei, o pai também estabelece. Quem já tomou o celular do filho aqui? Quem já mandou o filho ir para o quarto? Quem já falou, você não vai esse final de semana para determinado lugar? Todo mundo que tem filho aqui já fez isso, mas não durou a vida inteira. Teve um tempo. Aí o marido e a esposa conversou, vamos trazer de volta, vamos devolver, já deu tempo. Há um comum acordo no tempo da disciplina, inclusive do próprio Deus. Mas o profeta está fazendo questionamento, mas Deus responde para ele que haverá um fim para esse grupo de pessoas que acreditam em si mesmo. Quantas pessoas a gente conhece aí fora, irmão, que acredita no carro que tem, na profissão que tem, você entendeu? Na empresa que tem, mas não confia em Jesus, são soberbos, eles não são salvos, não têm uma fé salvífica, porque o salvo em Jesus, ele não tem mérito. O salvo em Jesus, ele sempre atribui a Deus a glória sempre para ele. É pela fé, é Jesus que me fez isso, é Jesus que me salvou, em Jesus eu tenho salvação, em Jesus há uma casa eterna para nós. Não é os orgulhosos que acreditam na força do seu braço e na sua capacidade. Então o profeta, ele recebe uma resposta de Deus, que aqueles que praticam a iniquidade, a injustiça, terão um acerto de conta. Irmãos, muitos de nós levam a pensar isso. Mas depois que a pessoa morrer, irmão, o pior julgamento é aquele. Quando morre, meus irmãos, começa uma vida eterna. Viu? Morre essa matéria física aqui, e depois ela também vai ser ressuscitada, glorificada, tanto para a salvação eterna, como para receber uma condenação eterna. Deus não é bobo não, Ele sabe disciplinar, por isso que Ele dá chance. Está lá no livro do profeta Ezequiel, irmã Francisca, no capítulo 18, não tenho eu prazer na morte do ímpio, mas antes desejo que se arrependa, se converta dos seus maus caminhos. Deus olha para aqueles que não
não vive pela fé e deseja que ele se converte, e deseja que ele se arrependa, e que ele venha para a igreja aceitar Jesus, porque ele não tem prazer na morte do ímpio, porque se o ímpio morrer na sua impiedade, será julgado pela sua impiedade. Então o profeta, ele dá para nós um dos maiores versículos que a gente pode aprender no Antigo Testamento: o justo viverá pela fé. Eu não vivo pelo que o governo fala, eu não vivo porque o prefeito fala, a sociedade, eu vivo pela fé, e a minha fé vai me dar capacidade de eu enfrentar tudo, porque tem gente na Bíblia que enfrentou, eu e você não é diferente. Na verdade, eu acredito que nós estamos numa geração top, porque não falta nada. Na nossa geração está uma maravilha, mas não é uma realidade na terra. Existem lugares que tem cristão que não pode vir na igreja como eu e você. Vai lá na Síria, vai lá no Irã. Irã tem as igrejas subterrâneas. Os irmãos vão congregar escondido. Não é de terno e gravata com Bíblia na mão, tem que esconder, porque senão os camaradas te pegam. Na Arábia Saudita, mesma coisa. Agora, o justo vai viver pela sua fé. Vai ter momentos de bonança, de escassez, mas essa fé que Deus colocou no meu e teu coração tem que ser capaz de nos levar até o final. Mas eu tenho que sustentar essa fé, viu? Vamos ver se tem como sustentar isso aí. Esse versículo é famoso, vamos colocar para os crentes entender isso aí. Romanos 1:17. Por que você acha que tem gente que acredita mais que você? Você acha que ele é especial? Por que você acha que tem gente que tem mais convicção do que você? Porque ele gasta tempo ouvindo pregação. Tem gente que não escuta uma pregação nem na igreja, não aguenta. Sai para fora toda hora, volta e formiga no pé. Não suporta ouvir um sermão. Como que vai receber fé um indivíduo desse? Agora, eu sou testemunha disso, que eu saía da minha casa há 15, 20 anos atrás aproximadamente, quando eu fazia parte de uma outra denominação, ficava da 1 da manhã até as 10 da noite na reunião de obreiro, ouvindo pregação, testemunho e pregação. Tinha um intervalo para jantar, tinha um culto de Santa Ceia, ainda era 3 pregação, 2 na reunião de obreiro e 1 na Santa Ceia. Cadê que eu vim embora? Eu não gostava de vir embora. Quando eu vinha de carona, vamos irmão, vamos ficar. Eu lembro de alguns obreiros que viveu essa experiência comigo. O prazer era tão grande de ouvir os homens de Deus pregar e aprender, e isso fez a minha fé crescer, irmão. Eu cheguei um menino na igreja, mas de tanto sentar, quem vai pregar? Eu vou ouvir a pregação, Deus vai falar comigo, e através de tantas pregações, irmã, Deus foi modelando a minha vida. Daqui a pouco eu descobri que dentro da minha vida tinha uma fé muito poderosa, que foi implantada pela palavra. Olha lá o texto: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. É de fé em fé, glória em glória, de fé em fé, glória em glória. Mas Romanos 10:17, coloca aí para a gente ver. Esse versículo é muito lindo, irmão. Olha, de novo, Paulo está fazendo uma cópia daquilo que Abacuque havia escrito. Ele copia de Abacuque: o justo viverá pela fé. Olha só aí, irmão, ó. E assim a fé vem por onde? Por escutar a música do mundo? Música secular? Irmão, se a Bíblia fala que as más conversações corrompem os bons costumes, se o seu ouvido é entrada da voz de Deus, você vai ficar escutando música secular que não te edifique nada. Na verdade, ela te conduz, porque são tudo música de gente que foi mal amada, de gente que foi traída, de gente que quer trair. É um negócio esquisito. Graças a Deus, quando eu me converti tudo isso aí. Não quis mais saber de ouvir. Na minha casa, minha esposa, meu filho está aí de exemplo. Não tem nem som lá. Tem uma caixinha da igreja que ficou lá, que a gente escuta só louvor, mas não gosto. Meus irmãos são meus vizinhos, minha mãe ali. Não. Se você tem estrutura para fazer isso aí, é questão pessoal. Porque a Bíblia fala: se você come legumes e escandaliza o seu irmão, então eu não como. Mas se você tem estrutura para comer, eu particularmente não vou emprestar meu ouvido para isso. Agora, se eu quero ter fé, eu vou pôr pregação na minha casa. Se eu quero ter fé, eu vou ouvir louvores que vai me edificar, me fortalecer. Olha lá, ó. E assim a fé vem pelo ouvir da pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Está aí o segredo. Se o camarada escuta a pregação, ele diz uma vez no mês, esses crentes que Deus não está na agenda dele mais,
Ele escuta a pregação, irmão, uma vez por mês. Como que fica essa fé dentro dele? Essa convicção, essa esperança que isso aqui é uma ferramenta poderosa. Porque a Bíblia também fala em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Ele está achando que está agradando a Deus, mas nem fé tem mais. Você percebe quando a pessoa não tem fé mais, sabe quando? Quando ela rejeita a palavra. Porque quem tem fé quer ouvir mais a palavra. Isso é uma fome que nunca vai acabar, irmão. Só na eternidade, que lá não vai precisar ter pregação mais. Mas aqui, cada vez que você ouve uma pregação e a sua fé é fortalecida, você quer ouvir outra, e se fortalecer e crescer. Está o segredo aí. Então o Abacuque não errou em falar que o justo viverá pela fé. E a cada vez que eu ouço uma pregação, a minha fé pode crescer, porque ela vem pela fé. A fé vem pela ouvir a pregação da palavra de Deus. E se isso acontecer, eu sou testemunha. Eu cheguei na igreja e não acreditava em nada. Eu não acreditava em nada, irmão. As pessoas falavam, eu ficava com dúvida e tinha dificuldade, mas a pregação foi entrando, foi mudando. Daqui a pouco eu estava dando glória a Deus, aleluia, acreditando em tudo o que a Bíblia Sagrada fala, porque de tanto ouvir a palavra. O que Jesus falou? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tem gente morrendo porque não tem palavra de Deus, está morrendo na mão do diabo, está secando, definhando, porque não escuta a palavra. Mas quem escuta a palavra, ele vive por essa palavra. Essa fé é fundamentada na minha e na tua vida, e você vai vencendo, como diz o primeiro versículo que a Gabriela colocou lá em Romanos 1,17. Vamos ver de novo, olha só. Visto que a justiça de Deus se revela aonde? No Evangelho. Aí o que acontece depois? De fé em fé. É hoje tendo fé, amanhã tendo fé de novo. É hoje tendo derrota, mas acreditando que amanhã eu vou ter vitória, porque também não é sempre vitória, irmãos. Fica aí pensando que nós é crente, a gente vai toda hora, ai, vitória, vitória. Não, vai ter derrota também, vai ter decepção dentro de casa, na família, na empresa, na igreja. E a minha fé vai parar? Eu tenho que continuar, irmão Francisco, de novo, outra vez, e Deus vai continuar sustentando a nossa vida. E aí ele fala, como está escrito, o justo, o que ele vai fazer? Ele tem que viver por isso. Não tem outra alternativa para nós que somos igreja. Não adianta você vir querer que você se torne igreja sem viver pela fé. Você vai parar, irmão. Qualquer um para. Pode ver que o tempo revela a estrutura de uma igreja, os anos revelam a estrutura de uma casa, de uma família, de um casamento, de um ministério. Está tudo aí, porque você vai ter que passar por esse processo. É de fé em fé, glória em glória, e Deus vai continuar sendo exaltado na minha e na tua vida. Quando o profeta entendeu isso, ele sabia que Deus ia sustentar ele, mesmo dentro daquele período difícil que Judá ia atravessar. Por exemplo, irmãos, a gente está vivendo aí um tempo difícil em todo o mundo. Tem 2 guerras em andamento, com possibilidade de entrar outras guerras. Tá perigoso. Você tem orado por isso? Eu tenho orado. Se eu tenho misericórdia, eu queria ver meus filhos crescer. Mas, irmãos, se entrar uma 3ª guerra mundial, provavelmente muita gente vai morrer. Se, por exemplo, aquelas bombas atômicas for soltas, né, Adriano? Muita gente vai morrer. Ah, pastor, mas a igreja está aqui ainda e tal. Irmãos, a gente tem que orar para que aqueles homens que detêm as bombas atômicas não soltem ela. Espera mais uns 100 anos, deixa nós viver aqui, deixa nós criar os filhos, porque é terrível só de se pensar no que pode ser desencadeado na terra de uma hora para outra, irmão. Por isso a gente tem que estar com a nossa fé em Jesus, não brincar, não ficar cocheando em 2 pensamentos, tem que ter convicção da sua salvação. Eu estou falando sobre a fé aqui porque crente não precisava ficar com medo de nada, porque nós sabemos que nós temos uma casa eterna, nós temos um lugar reservado para aqueles que vivem na dependência da fé. E ainda a gente vai ver aqui, ó, põe aí para mim Gálatas capítulo 3, verso 11. Glória, nós vamos falar só sobre a fé, porque eu tenho visto Deus honrar muito a nossa fé. A fé dessa igreja, a fé dos irmãos que oram. Muitos até saíram de perto de nós, achando que pelo tamanhozinho que a gente é, e o projeto era grande, a gente ia se frustrar, daqui a pouco ia ser mais uma igreja parada. Mas a gente chora aqui de sexta-feira. Isso aqui não é mérito dos homens, é Deus poderoso que está no céu. Ele move o coração das pessoas, coloca força nos nossos braços. Ele move, porque se tiver fé na terra, Ele age. Olha só,
E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo, de novo, irmão, viverá como? Pela fé. Então, se você está vivendo de uma forma que não é pela fé, corrige. Pastor, o que eu posso fazer? Passa a acreditar mais na palavra, passa a acreditar mais no Jesus que te chamou, no Deus que criou os céus e terra, no teu Pai. Irmãos, nós somos igreja e nós temos um Pai. A Bíblia diz que Ele cuida de mim e de você em tudo, que nós temos mais valor do que os pardais. Por isso que ele fala: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, não ficais ansiosos que é a vez de comer e beber. Só que isso aqui precisa ter muita fé para acreditar nisso. Precisa ser uma pessoa muito tranquila em Deus, porque vai vir tempestade, o barco vai para cá, para lá, mas você sabe que tem um Deus que te guarda e cuida muito bem da tua vida. Quem é crente aqui mais de 3 anos, levanta a mão. Você já não viu Deus fazer nada na sua vida em 3 anos? Irmãos, é tão gostoso você de vez em quando fazer uma retrospectiva na sua própria vida, que a gente esquece alguns milagres. A gente precisa analisar. O bom era até escrever, o crente zeloso, né? No ano de 1000, aconteceu esse milagre, Deus me honrou. E naquela Deus me honrou, para a gente não se esquecer, porque Deus faz muito na nossa vida. Ele continua cuidando de mim e de você. E eu digo mais, se um dia Ele não querer cuidar aqui, irmã, Ele convida para a eternidade. Mais crente que o apóstolo Paulo era, Deus poderia ter acrescentado para ele trabalhar muito aqui na terra, mas chegou o tempo e ele percebia, ao ponto de ele escrever: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei o quê? Guardei a fé. Se eu e você não guardar a fé, você pode ter combate, ter carreira, mas sem fé vai ficar tudo aqui. Agora, com a fé não, você vai, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e não vê. Então, de novo, o apóstolo Paulo agora está falando para nós aqui, ó. E é evidente que pela lei ninguém é justificado. Fica aí. Aqueles crentes que ficam achando que se praticar a lei vai ser justificado, está lá no livro de Tiago, se não me falha a memória, que se você tropeçar em um só dos 10 mandamentos, os 10 caem sobre você. Não tem como. Agora, pela fé em Jesus, nós somos justificados, irmão. Isso custa o quê? Custa se entregar, custa você acreditar, não vai te custar nada, é depender dele. Justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Por que tem muita gente frustrada hoje? Porque ele está vivendo segundo a cabeçona dele, segundo a capacidade que ele tem, não é pela fé. Senhor, pela fé eu peço isso, peço aquilo, me tira disso, me dá instrução, me ajuda, me levanta, conduz a minha vida. Quem que andou pela fé no Antigo Testamento, irmão, se deu mal? Pega lá o Abraão, que já era rico, saiu de uma metrópole da época, Ur dos Caldeus. É isso mesmo, né? Ur dos Caldeus, saiu o pai dele, empresário, um camarada que já era realizado financeiramente, e foi andar por um caminho errante pela fé, até que eu vou te mostrar. E o texto e a história mostra que ele se tornou muito mais rico, e ainda Deus colocou ele como pai de nações. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ninguém vai perder se sair daqui hoje aprendendo isso. Eu vou viver pela fé a partir de hoje, eu vou dar um passo pela fé, eu vou esperar pela fé, eu vou acreditar pela fé, tudo eu vou conseguir pela fé, uma fé que acredita naquilo que a Bíblia estabeleceu para mim e para você. Porque tem um outro grupo aí, coloca aí Hebreus 10, 38, esse grupo é perigoso. Nós estamos falando sobre a fé, irmão, porque precisa. Eu estou vendo muita gente fraca no nosso meio, e nós não pode ser fraco, não. Se eu já tivesse sido fraco, eu tinha entregado o cajado a tempo, desde as batalhas de demônio dentro da minha casa com a minha própria mãe, com problema com irmãos, perseguição no trabalho, eu já tinha entregado. Eu não quero ser pastor mais, você é só crente, mas se você tem uma fé que está lá dentro do teu coração, ela grita: vai, você não está sozinho. Mas tem esse grupo aí, ó: todavia o meu justo, de novo, irmãos, ó, todavia o meu justo, Deus está falando que é meu, viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Não tem saída para nós, é uma porta só de entrada também. Esse negócio de ser crente hoje, amanhã não é, dá glória a Deus, amanhã não dá, hoje está na igreja, amanhã não dá, está nesse grupo aí dos que retrocedem. Não é o pastor Alessandro que está falando, Deus vai rejeitar esse povo, Ele não vai querer para ele.
Está escrito aí ou não está? Olha lá, todavia o meu justo vai viver de novo. Essa palavra é tremenda, ela é uma das mais importantes da Bíblia, ó. Viverá pela fé. Se retroceder, olhar para trás, parar, desistir, nele não se compraz a minha alma. É Deus que está falando. Não tenho prazer nos que param, não tenho prazer nos que retrocedem. Está doendo, mas continua, irmão. Está sofrendo, mas continua. Está passando vento, tempestade, o marido te deixou, fica sozinho, viúva na igreja, dá glória a Deus. Viu? Aconteceu o que você não queria, dá glória a Deus. Eu coloquei lá na igreja, que me impactou, não sei quem viu, mas ele não presta atenção, colocou para edificar. O pastor que cuidava do membro da igreja nos Estados Unidos, tinha um filho especial e a esposa. O camarada veio, violentou o filho, matou o filho, matou a esposa e ia matar o filho menor do pastor. O pastor entrou em colapso, passou um tempo na luta com Deus e vai para cá e vai para lá, e nesse contexto aqui, se retrocede, não sei se para, se continua, porque a prova dele foi muito grande. Um membro da igreja matou o filho e a esposa, o pequenininho, a mãe conseguiu esconder, e depois o membro da igreja se matou. Um pastor muito conhecido nos Estados Unidos, coloquei lá no grupo da igreja, eu vi aquela história inteira. Deus pegou o pastor, tratou o coração dele, a própria igreja convidou ele para voltar de volta. Ele voltou com o primeiro sermão de perdão para aquela igreja, porque ele tinha uma fé que fez ele voltar naquele lugar e dar a volta por cima num cenário desse, irmão. Tem muita gente que para, se perdeu o carro já não quer ser mais crente, se perde uma bicicleta sai murmurando. Ele perdeu a esposa, o filho de um membro da igreja, e ele voltou naquele mesmo lugar, continuou sendo pastor, perdoou, o camarada se matou e perdoou a família, está lá no grupo da igreja. Eu entrei lá, falei, meu Deus, como a gente precisa ter fé e ser crente de verdade. Não acontece nada na vida dos que eu conheço, já estão parando, já estão desistindo, e esse homem deu a volta por cima por causa da fé que está no coração dele, porque provavelmente ele conhece esse texto, que os que retrocedem, irmão, só tem prejuízo. Quem está me ouvindo? Não volta para trás não. Ah, mas deu errado. Quem mandou você olhar para trás? Mesmo que desse errado, continue. O apóstolo Paulo sabia que ele ia morrer, irmão, e ele continuou escrevendo carta, dando glória a Deus. Eu sei que meu tempo está chegando, não vou conseguir ver algum de vocês, mas ele sentia alegria que estava chegando o tempo do fim dele. Agora, em nome de Jesus, por maior que esteja difícil a sua vida, continua acreditando em Jesus, não é nos homens não, é Jesus que vai ressuscitar aqueles que desceram a tumba fria crendo no seu nome. Tem mais um verso aí, 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. É lindo. É um culto de ensino, para a gente aprender um pouco, ver que tem hora que a gente reclama muito. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Está aqui o segredo, meu filho. Passa a andar mais pela fé, a ver uma família mais estruturada pela fé, a sua vida profissional, aqueles que vão desejar ter faculdade, os jovens da nossa igreja. Eu profetizo na vida de vocês que vocês vão fazer faculdade. Ah, mas meu pai ganha 2 salários mínimos, meu filho tem a fé que Deus abre um caminho aí, você vai fazer. Você vai fazer faculdade, vai ser melhor que os seus pais. Os pais também precisam acreditar e orar. Claro, orar e incentivar os filhos a ter coragem, a se dedicar, porque pelo menos para nós que estamos no serviço braçal não está fácil não. Além do salário ser reduzido, a pancadaria é bruta. A gente chega chutando botina na casa da gente, cansado. Então a gente precisa ter fé que os nossos filhos vão mais longe, mas ensina eles a acreditar em Deus também, a ter perseverança e ver pela fé lá na frente. Se vê se Jesus não voltar daqui 3, 4 anos numa posição mais elevada, acredita. Agora, visto que não andamos por fé, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Nós estamos aqui, e daqui todos que é mais antigo, a Milene vai lembrar, esse terreno da igreja aqui foi da igreja, e aí já me implantaram a fé. Vocês não vão ficar muito tempo lá, mas já 12 anos que nós temos uma parceria muito boa com a Dalva aqui, 12 anos, glória a Deus. Vai para 13, não sei se vai para 14 ou 15, Deus sabe, mas que o pastor tem que olhar pela fé, ele tem, senão você paralisa o seu ministério. E daqui eu já falava, não vai fazer aqui, quem lembra? Porque era o que me falaram, mas Deus, ele foi
foi além, não vai fazer só nenhum, vai fazer N2, e não vai pagar também, vai receber a bênção, porque a nossa caminhada com Deus, irmão, quem está me ouvindo, tem que ser por isso aqui, ó, pela fé. Não adianta eu acho, será que vai dar certo? Não, meu irmão, vou mergulhar aí na dependência de Deus, o Todo-Poderoso, que fez na vida de Abraão, na vida de Isaac, de Jacó, na vida do povo de Israel. Não vai me abandonar, porque não é para o meu orgulho, você entendeu? Tem coisa que você tem que analisar. Isso aqui Deus vai ser glorificado? Seu filho na faculdade, Deus não vai ser glorificado, irmão? Você acha que um pastor poder chegar aqui, pessoa, Gabriel, eu chegar a apresentar você como uma doutora, minha filha está aqui, eu sei, ou empresária, não sei, eu aprendi a orar dessa forma por esse dia, estou atrasado. Faz mais de 23 anos que eu oro, eu não tinha apresentado isso ainda para Deus. Senhor, eu coloco as empresas nas mãos dos meus filhos, eles podem ser diretor de empresa, e os diretores, em alguns casos, eles são comissionados. Abençoa a vida deles, coloca eles em lugares elevados dessa sociedade, abençoa a vida deles. E esse dia eu fiz a primeira oração, a Gabi vai ouvir agora. Eu orei sem ter, pelos meus genros. Eu aprendi isso, eu falei, uma oração esquisita, mas eu fiz. Porque eu acabei orando. Falei, Senhor, abençoa os meus genros, que eu não sei nem quem é. Verdade, mas foi essa semana que eu aprendi isso. Mas falei, então eu estou atrasado, eu vou fazer isso. Comecei a orar, até pelo da Alice. Falei, eu não sei quem vai ser, se eu me dá vida para me chegar até lá, vou estar mais cansadinho. Mas abençoa ele, que ele seja uma pessoa abençoada. Eu aprendi isso esses dias, depois de 23 anos orando. Agora que eu fui fazer isso, está errado, pastor? Não, é pela fé, meu irmão. Apresente o seu filho diante de Deus. Senhor, eu quero aqui uma moça crente para namorar com meu filho. Eu quero um moço crente aqui que ama a sua palavra, que vem me dar orgulho de ver esse casal te servindo, te adorando e indo para um casamento. Nós temos que já brindar a nossa família de oração pela fé. Deus ouve e Ele faz, porque Ele é bondoso e misericordioso. Quem está me ouvindo, diga amém. Então ande pela fé, não por aquilo que você está vendo. O cenário é caótico, o cenário é de guerra, o cenário é de economia bagunçada, mas pela fé nós vamos avançar. 2 Coríntios 4,18. Tem mais 5 minutos, a gente acaba. Detalhe, agora eu vou fazer essa oração sempre, viu, Gabi? Não sei quem vai chegar aí, mas fala, Senhor, abençoa meu genro, que venha ser crente, servo de Deus. Deve ser muito orgulhoso para um pai ter um genro crente, irmão, servo de Deus, mas também que gosta de trabalhar. Se não trabalhar, vai cair na madeira. Amém, irmãos? 2 Coríntios 4,18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Essa aqui é a mais importante para a nossa vida. O carro vai passar, o rancho vai passar, a fazenda vai para outro nome, o bem material vai para outra pessoa, mas aquilo que a gente não vê é eterno, são atemporais. Olha só, não atentando nas coisas que se vê. Todo mundo só quer ver o que está vendo agora. É isso aqui que eu quero. E o céu ele não quer. A eternidade ele não quer. Você vê crente hoje assim, né? Faz tudo para ter aquilo e nada para ter o céu. Sendo que a Bíblia fala que o céu é tomado pela força. Tem gente que faz tanta força para ter um carrinho, até quer matar os outros, passar os outros para trás, para ter um bem material. Mas o céu que foi conquistado pelo sangue de Jesus, ele não faz um esforço. Mas aqui o escritor, que é o apóstolo Paulo, mais uma vez, ele está nos convidando, olha lá, ó, não atentando nós, igreja, nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, vai passar. E aquele carrinho que eu estou lá já está batendo porta, estou vendo a barulheira dele, a casa começa a rachar, eu ficando velho, a mulher também ficando velha, está todo mundo passando lá. Eu e a mulher também. Quando eu vejo as fotos assim, nossa, quando a Marisa estava, né? Eu também estava, agora está todo mundo já, né? Já vem mudando o passo, você percebeu? Já não é, mas está tudo passando. E a gente precisa olhar para as coisas eternas que nos aguarda. Quem está me ouvindo aqui? Porque tem gente que está olhando aquela casinha dele achando que não vai trincar a parede, que aquela tinta não vai precisar de ser renovada. Vai. Agora, tira o olho disso aí e olha nas coisas eternas, espirituais, que estão reservadas, que são de suma importância. Só consegue olhar assim, eles, quem tem fé. Se tiver fé, vai olhar aquilo que está escondido na eternidade. Sem fé só fica vendo parede, tijolo, terra.
posse. Agora, pela fé, você vê aquilo que é muito mais do que isso. Por isso que Jesus falou: não ajunteis tesouro na terra, aonde o ladrão e a traça e a ferrugem corrói, mas ajuntais tesouro no céu, aonde a traça e a ferrugem não corrói e o ladrão não entra, porque no céu não entra ladrão. Amém, irmãos? Deus seja louvado. Eu tinha um texto aqui, mas só vou colocar aqui para nós ler e ir embora. Põe aí Lucas 18, que vai falar do que depende de Deus e daquele orgulhoso. Lucas 18, do 9 ao 14, vai falar daquele que acredita em si mesmo e daquele que acredita em Deus. Só para nós ler esse texto, outro dia eu prego aqui, outro obreiro. Lucas 18, verso 9 ao 14. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo. Por esse considerarem justo, desprezavam os outros. Continua. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Deu uma pancada no coitado lá. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Está vendo? Aqui, de tudo que a gente está falando, quem tem fé sempre vai se humilhar, vai depender de Deus, vai reconhecer os seus pecados. O orgulhoso não, ele vai olhar para os seus méritos, ele vai olhar para a sua capacidade e achar que Deus vai aprovar isso, e não vai. E esse é um exemplo de tudo que eu falei aqui agora. Agora, se eu e você quiser ser essa pessoa que depende de Deus, pede ajuda para Deus na sua falta de fé, porque teve um pai na Bíblia que recebeu um milagre confessando a falta de fé. Quem foi? Quem foi o pai de uma pessoa na Bíblia que recebeu um milagre que ele tanto almejava, confessando uma falta de fé? O pai do menino epilético. Apresentei os seus apóstolos, não puderam me ajudar. Aí ele veio e apresentou para Jesus. Jesus resolveu e falou: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Não é pecado, irmãos, a gente confessar. Se está faltando fé para isso, Ele vai te ajudar. Amém? Ficamos em pé.